Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Natália Engel. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse paninho aqui, todo despontadinho. Aqui tá só montado ainda sem finalizar a peça, ou seja, sem colocar forro, manta e fazer um quilting. Mas eu vou montar o outro igualzinho, porém um pouco maior. É tão simples de fazer, tão simples e tão rápido, que eu quero mostrar tudo tintim por tintim. E o mais importante que eu quero te ensinar aqui, como que você chega na medida, né? Como que você vai calcular esses quadrados para a medida que você quer, de acordo com o lugar onde você vai colocar. Por exemplo, esse meu aqui, eu vou colocar em cima de um micro-ondas. Já o outro maior que eu vou costurar aqui junto com você, ele é para pôr em cima do fogão. Então, isso é que eu quero mostrar aqui para você, como que você chega nessa medida. Porque afinal de contas, se você olhar bem aqui, ó, os quadrados, eles ficam na diagonal. Ele não fica certinho. Então, como que eu chego na medida do quadrado através da medida da diagonal? Esse que é o pulo do gato aqui nesse vídeo e eu vou te ensinar tudinho. Então, eu vou mudar a câmera de lugar porque eu vou colocar a minha placa aqui em cima, que eu vou te ensinar na placa como chegar a essa medida do quadrado, ok? Então, bora lá calcular? Então, vamos lá começar a calcular. Olha, nesse paninho aqui que eu já montei, ele tá aqui com a medida de ponta a ponta aqui, de comprimento, ele está com 58. Ele tá com 58. Depois ele vai para 57, né? Na hora que eu entrar meio de cá e meio de cá, porque eu tô na industrial, então minha margem de costura é de meio. Mas não tem problema. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a superfície onde eu vou colocar esse paninho aqui, que no caso é o meu micro-ondas, ele tem 59, tá? Então, para arredondar, eu calculei com 58. Como que eu fiz? Então, são dois quadrados, não são? Então, 58 pegando daqui até aqui, ele dividido por 2 dá 2 pedaços de 29, certo? Só que essa medida, ela tá aqui, ó, na diagonal do quadrado, tá vendo esse quadrado maior aqui? Essa medida de 29, ela está, ó, aqui na diagonal. Então, mas quanto que então eu vou cortar quadrado de 29? Não, a diagonal é sempre maior que os lados, né, do quadrado. Então, como eu chegar na medida desse quadrado através da medida da diagonal? É isso que eu vou te ensinar agora. Então tá, então eu já descobri que eu quero, para esse meu paninho aqui, dois quadrados que tenham a diagonal medindo 29. O que eu faço? Agora eu vou aqui para a placa. Eu pego a medida aqui numa régua de 29, tá bem aqui, certo? Tá vendo aqui na placa? Eu não sei se a sua é assim, mas a minha, ó, a cada 5 centímetros, tá vendo que ela tem uma linha um pouco mais forte, que ela marca aqui. Tudo bem, mesmo se a tua não tiver, não tem problema. É que aqui assim fica mais claro para eu enxergar. Mas o que eu faço? Tá vendo aqui, ó, tirando esses 2 centímetros, aqui, ó, já começa um quadradinho certo aqui de 5 por 5, não começa? Então, eu vou colocar a ponta da minha régua, o zero, aqui, nessa pontinha aqui, e vou trazer a diagonal ligando de ponta a ponta, aqui, nesses quadradinhos, até a marcação de 29. Então, ó, coloquei a régua lá e trouxe aqui, ó, você pode ver que a minha régua,
ela tá pegando, ó, bem na diagonal de todos os quadradinhos, olha, tanto dos pequenos, um por um, quanto dos maiores que se formaram de 5 em 5, tá vendo? O 29, ele não tá muito certinho, ele tá aqui, ó, um pouco para cá do meio desse quadradinho, mas tá vendo aqui, ó, essa linha mais firme, como é um paninho para superfície, não tem medida exata. Eu sei que a medida máxima que eu quero chegar nesse meu paninho é de 59. Por que que eu não quero mais que isso? Porque eu não quero que caia as pontas do meu paninho. Eu quero que ele fique retinho em cima da superfície. Então, se eu quiser fazer um pouquinho menor que 59, não tem problema, tá? Então, para facilitar, ó, o meu 29 deu aqui, ó, um pouquinho para cá da junção dessas duas linhas mais gordinhas, mas eu vou considerar aqui, porque para mim aqui tá bom. Como eu acabei de falar, não tem problema ficar um pouquinho menor. Eu não quero que fique maior. Isso é gosto meu, tá bom? Então, até aqui deu 28. Não tem problema essa medida. Então, o que que eu vou marcar? Ó, vou marcar que um cantinho do meu quadrado deu aqui, ó. Isso aqui é giz de costureira, não é o giz japonês, é aquele giz de costureira, né, que aquelas costureiras antigamente usavam. Então tá, marquei aqui. Onde tá a outra ponta desse quadrado? De cá, onde eu pus a ponta da régua, certo? Olha lá, ó, de ponta a ponta, aqui deu 28. Aí, o que que eu fiz, ó? 5, 10... 15, 20. Então, eu pego e levo essa minha linha até lá para você visualizar melhor. Eu, no caso, na hora que eu fiz, eu não fiz assim porque eu consegui enxergar. Ó, trago aqui e agora trago aqui. Subo com essa aqui. Ó. Então, deu um quadrado de quanto? De, ó, 5, 10, 15, 20. Um quadrado de 20 por 20. Compreendeu? Porque eu cheguei nessa medida do quadrado através da diagonal. Posicionei a régua aqui, bem na diagonal, pegando aqui de ponta a ponta, ó. Vamos supor que é um quadrado maior, tá vendo aqui, ó? Então, aqui, ó, passando por essa ponta, essa, até chegar aqui, ó. Ok? Deixa eu apagar aqui o paninho úmido que eu tô aqui, ó. Ok? Então, ó, essa linha da diagonal aqui, que ela tava medindo 28, né? Então, aí eu traço a reta para lá e formo o quadrado. Achei a medida do quadrado, ok? Então tá, essa é a medida final. Aí, então eu sei que para esse paninho meu de cima do micro-ondas, no meu caso, né? Eu vou cortar 2 quadrados de... Eu estou usando a minha máquina industrial. A minha margem de costura é de meio. Então, se eu quero o quadrado de 20 por 20, eu vou cortar com 21 por 21. Se você estiver usando a margem de 0,75, você tem que somar, então, 1,5. Então, se você quer o quadrado de 20 por 20, mais 1,5 de margem de costura, vai para 21,5. Certinho? Então, tá. Eu cortei aqui os meus 2 quadrados de 21 por 21, certo? Porque depois de costurado ele vai ficar 20 por 20. E esses quadradinhos menores, Natália, como que você chegou na medida deles? Muito simples. Depois de determinado a medida desse quadrado maior, eu simplesmente calculei a metade. Se esse quadrado maior, quando a gente vai calcular, a gente sempre calcula com costura, com a medida final. Só depois de calculado é que a gente soma as margens de costura, ok?
Não se esqueça disso. Então, aqui eu não calculei que o meu quadrado grande tem que ter 20 por 20, certo? Quanto que vai ter, então, o meu quadradinho menor? Eu quero metade, né? Eu quero de 10 por 10. Na verdade, ele representa 1/4 desse grande, mas vamos dizer assim, de medidas. Então, se esse quadrado maior tem de lateral 20, o meu menor vai ter 10, ok? Então, aí, quantos quadrados? Eu corto 2 quadrados menores de quanto? 11 por 11, porque eu quero ele de 10, somado mais a margem de costura, 11. Então, 2 quadrados menores de 11 por 11. E aí, costurei e formou esse paninho, certo? Tá, Natália, até aí tudo bem. Então, vamos calcular mais um, agora para cima do meu fogão, para reforçar como que você acha isso, porque aí você vai tirar a medida da superfície onde você quer colocar e você vai ter bem claro na sua cabeça como que você chega na medida, ok? Então, nós já calculamos para 1. Agora, eu vou apagar aqui, que esse é o cálculo do paninho que eu costurei. Agora, eu vou calcular para cima do meu fogão. Gente, o giz, esse giz de costureira, que é esse aqui, ele é bem melhor para você riscar em cima da placa, ele apaga com paninho úmido. Já o giz japonês, aí ele já não, é difícil de apagar com paninho úmido, viu? Mas, por isso que eu tô riscando aqui com o giz de costureira. Porque eu costuro um pouquinho também, sabe? Roupa, assim, essas coisas, mas bem pouquinho mesmo, só pra mim, às vezes, pro gasto, bem pouco. Mas então, olha aqui, agora eu cortei para o meu fogão esses quadrados maiores aqui, até deixa eu ver aqui quanto que eles estão. Eles estão com 26 por 26. Então, na verdade, eu calculei ele com 25 por 25, ok? Por quê? Vamos chegar nessa medida dele de 25 por 25. O que aconteceu? Imagina que eu quero fazer, que você queira fazer um paninho que a tua superfície seria, vamos supor, essa superfície dessa placa aqui. Vamos supor que isso aqui fosse o tampo do meu fogão, certo? Ele é retangular também, ok? Então, por isso que eu sempre trabalho com a medida maior aqui, tá? Por quê? Porque é aqui que eu vou emendar de 2 ou 3 quadrados, assim, ó. Por que eu não tô falando de largura? Porque na largura ele vai ficar com um quadrado só. Então, isso não vai me importar muito. Eu quero colocar ele dentro das medidas aqui, dentro da medida maior, porque é onde eu vou emendar os quadrados, como tá aqui, ó. Um quadrado emendado com o outro. Então, se eu quisesse fazer um trilho de mesa, então eu vinha 1, 2, 3, 4, do comprimento que eu quisesse. Tá ok? Então tá, aí a largura já sai de acordo, né? Porque é um quadrado, então já sai de acordo com a medida que eu defini desse quadrado aqui, ok? Então tá, então eu sempre vou me preocupar com essa medida do comprimento, aonde eu vou emendar os quadrados, que eles vão ficar aqui, ó, nesse sentido, certo? Então tá, o meu tampo do fogão, ele tem 70 de comprimento, assim, né? É um retângulo, porque o meu fogão são 6 bocas, então ele é um retângulo, ok? Então, eu vou me preocupar com essa medida maior, ele tem 70. Metade de 70, porque eu quero 2 quadrados, certo? Metade de 70 é 35. Então, mesmo caso, venho na régua,
marco 35, tá aqui. Posiciono a régua bem num cantinho aqui, ó. Vamos começar por esse aqui, né? Do quadradinho, e venho colocando ela na diagonal, sempre, ó, encontrando entre as quininhas, ó. Vou trazer aqui, ó, nessa diagonal, ok? Vou trazer aqui, ó, a medida de 35, que é a metade do comprimento lá do tampo do meu fogão, que eu quero 2 quadrados, certo? Então, cada quadrado vai ter uma diagonal de 35. Então, marco aqui o 35 aqui na diagonal, ok? Ó, marquei aqui, na diagonal. Agora, marco até onde deu 35, 35 deu aqui. Então, marquei, ó, 35 a diagonal, daqui até aqui. Agora, mesma coisa. Puxo a linha aqui, ó, ponho aqui. Se você não quiser marcar em cima da sua placa, só você pegar a régua e uma outra régua e posicionar, ver até onde deu, tá? Aqui, para efeito, assim, de eu mostrar para vocês ficar mais claro, eu já tô riscando. Subo com a outra aqui, ó. Ok? Agora eu conto aqui qual que deu a medida desse quadrado. Eu só sei que essa diagonal desse quadrado tem quanto? 35 centímetros. Agora, quanto que tem o quadrado? Muito simples, aqui, ó, daqui até aqui, 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Então, para o paninho do meu fogão, eu vou cortar 2 quadrados de 25 por 25? Não. 25 é a medida final. Eu vou cortar 2 quadrados de 26 por 26, porque eu estou usando a margem de meio. Então, meio mais meio, 1. Então, eu vou somar mais 1 centímetro. Se você estiver trabalhando com 0,75, você soma mais 1,5 para ficar na medida final. Os cálculos a gente sempre faz com a medida final. Então, pro meu fogão, 2 quadrados de 26 por 26 e medida para cortar, né? A medida final eles vão ficar com 25 por 25. Aí, quanto que eu corto os quadradinhos menores? Então, se eu tô calculando, são 2 quadrados de 25 por 25, medida final, quanto que é metade de 25? Daqui até aqui, 12,5. Então, quanto que eu vou cortar esses quadradinhos menores? 13,5 por 13,5, para ele ficar com uma medida final de 12,5, ou seja, metade dessa medida dessa parte do quadrado aqui e metade dessa outra aqui, ok? Certinho? Se você quiser esses quadrados, se você quiser fazer um trabalho diferente, mas Natália, eu não quero que aqui eu calculei para eles ficarem alinhados aqui, ó. Tá dando para perceber aqui? É porque aqui tá só colocado, mas aqui, ó, eles vão ficar com as pontas bem alinhadas, tá? Agora, se você quiser um trabalho diferente, que esse quadrado aqui do meio, ele saia mais aqui, ó, que fique com o bico, mas saia, vamos supor que ele pegue mais aqui em cima, assim, ó. Vamos supor que isso aqui fosse um quadradão maior, aqui, ó, que ele ficasse saindo aqui, ó. Aí você calcula, ó, você pega aqui, não, eu quero aqui um quadrado maior, eu não quero o quadradinho que ele fique com a pontinha alinhada aqui, eu quero que ele saia mais do que essas pontas desse aqui, quero que ele fique maior aqui, né? Então, você vê até onde você quer que ele fique, posiciona aqui e vê até onde deu aqui.
vamos supor, aqui ó, tô com a régua quadrada. Não, eu quero, imagina que essa minha régua seja um outro tecido que eu quero que ele fique maior, fique além dessa linha aqui, desses bicos finais aqui. Não, eu quero maior, eu quero que ele fique assim, ó. Deixa eu achar aqui a medida, peraí. Quero que ele saia mais, eu quero que fique maior, que essa ponta dele fique pra lá da ponta desses dois aqui, quadrados. Então, deixa eu ver aqui. Se você não tiver a régua, essa régua quadrada, você pode pegar o tecido ou você vem e mede, ó, daqui, ó, da ponta desse tecido, desse quadrado aqui, ó, daqui até onde você quer. Então, você sabe, vamos supor que se eu quisesse desse tamanho, ó, aqui eu posicionei ele, porque tá tudo posicionado mais ou menos, né? Ó, eu sei que eu vou querer, se eu quisesse ele com uma ponta maior, quadrado de 16 por 16. Mas não, eu quis ele alinhado, né? Com todos os bicos na mesma, vamos dizer assim, na mesma altura, alinhados aqui. Então, aí eu corto, eu calculo metade desse quadrado maior e depois somo a margem de costura, tá? Todos os cálculos são feitos com medida final. Só depois de feito o cálculo que a gente soma a margem de costura, que senão vira uma bagunça, ok? Então, eu sei que esse quadrado, medida final dele, é 25 por 25, né? Então, qual que é a metade de 25? 12,5. Então, eu sei que medida final desses meus quadrados menores aqui, para eles ficarem todos alinhados, tem que ser 12,5. Então, com quanto que eu vou cortar esse? 13,5. Eu sei que a medida final desse é 25. Com quanto que eu vou cortar? Com 26. 26 por 26. Ok? E agora, muito simples, né, gente? Acho que esse vídeo eu nem vou editar, pelo menos essa parte aqui. Só posso colocar minha régua. Aí, ó, o que eu vou fazer? Igual eu fiz no outro ali, ó. Posiciono, certo? E de que jeito que eu vou costurar? Vou costurar assim, ó. Vou costurar aqui e aqui, ó. Passar uma costura aqui, alinhando aqui por esse meio aqui, porque aqui depois vai receber outra costura, então alinho bem certinho aqui, faço assim, ó. Tombo aqui, alinho aqui e aqui. Passo uma costura aqui, ok? E abro. Vamos supor que eu já fiz a costura. Mesma coisa do lado de cá. Ponho, jogo aqui, alinho aqui e aqui. Passo a costura aqui e abro, ok? Depois de feita essas costuras aqui, aí a gente junta tudo aqui e passa a costura aqui, ok? Vai ficar assim, do jeito que eu já costurei esse aqui, certinho? Então, eu já vou fazer isso e agora já volto mostrando, depois de costurado isso aqui, porque não tem segredo essa costura aqui, né, que eu já mostrei pra você, como que você vai montar. Aí eu já volto mostrando como que eu vou montar ele em cima da manta. Inclusive, vou usar aquela manta acrílica, aquela bem baratinha que a gente encontra, sempre encontrou em diversas lojas, a Filon, né? Ela é bem barata, ela tem de 3 espessuras, normalmente, nas lojas, 60, 80 e 100, tá? Que são as gramaturas que o pessoal mais trabalha, tá? Você pode pôr de 60, eu vou pôr, acho que a mais fininha que tiver, assim, é só para dar uma sustentação e para eu fazer vamos dizer assim, depois o quilting, né? Porque eu já falei aqui diversas vezes em outros vídeos que o quilting é muito importante para dar um acabamento, para embelezar ainda mais o seu patchwork e também dar estabilidade na peça, ok? Então, vou costurar aqui e já volto mostrando para você como que nós vamos montar o sanduíche. Quero mostrar uma coisa para vocês bem de pertinho.
É que eu vou fazer um pouquinho de sombra, mas não tem problema. Ó, tá vendo aqui na emenda? Aqui tá do lado direito, né? Aqui, ó, do lado do avesso, eu abri, deixa eu ver se tá dando... eu abri, ó, direitinho e coloquei todas as costuras tombadas no mesmo sentido, ó, daqui pra cá, daqui pra cá. Aí alguém vai falar assim, Natália, mas por que que aqui você dobrou? Eu dobrei aqui só um pouquinho por agora para cortar e para costurar, porque depois que eu fizer a costura, o normal, ela vai ficar todinha nessa posição que eu já passei aqui, que eu já vinquei. Aqui eu só dei uma dobradinha nela para cá, nessa e nessa aqui, só para ficar aqui, ó, retinho. Aqui para efeito de cortar o forro e também para efeito de costura. Depois, na hora que eu revirar a peça, isso aqui é tendência dele normal vir para lá. Aí ele vai igualar com a parte de cá, ok? Então, o que que eu fiz? Ó, aqui tá o direito, coloquei ele no direito com o forro, tá? Alinho, arrumo aqui bem direitinho. E agora é só cortar aqui, ó. Pode cortar, se quiser cortar um pouquinho maior, pode também, tá? É até melhor, vamos dizer assim. Agora eu corto aqui, ó, sobrando um pouquinho aqui e vou posicionar depois em cima da manta, tudo isso, tá? Então eu vou cortar assim, ó. Pode cortar, sobrando sempre um pouquinho. É melhor. Ó. E assim por diante. Vou cortando. Ah lá, como que eu posicionei. Até cheguei o meu tecido de passar roupa pra lá, pra ficar na pedra, pra você conseguir enxergar, ó. Tá vendo aqui, ó, que eu nem recortei a manta, ó, só recortei mais em volta, lá eu passei reto, não precisa a manta aqui, até se quisesse ter recortado reto, aqui tá sobrando também, ó, até aqui na hora de posicionar, chegar um pouquinho mais pra lá, aí, ó, tá? Ok? Então, ó, tá aqui, ó, o trabalho, né? Com o direito, com o avesso para cima, aqui o forro com o direito, direito com direito, tá? Aqui, ó, direito do trabalho com direito do forro, um com o outro, direito com direito, e tudo isso em cima da manta, ok? Tá dando pra ver? Tá. E agora eu vou alfinetar, né, lógico, para não sair nada do lugar, e vou vir passando uma costura de pé de máquina aqui, me orientando pelas bordas do trabalho, não por essa aqui, isso aqui eu cortei a mais, tá? Essa aqui é do forro, é para ficar a mais mesmo, para não haver perigo dela entrar e às vezes não costurar o forro. Então, eu vou vir costurando, passando de pezinho de máquina aqui, ó, tudo. E vou deixar uma abertura, pode ser aqui num quadrado desse maior, numa dessas pontas. Vou deixar uma abertura para revirar a peça do direito. Bom, costura feita. Agora é só recortar, tirar esse excesso de forro e de manta, alinhando aqui, ó, cortar aqui rente ao trabalho, tá? E aqui nessas junções, ó, só terminar aqui para mostrar. Em todos esses encontros, aqui onde ficam essas quininhas aqui, a gente tem que fazer um pique até próximo da linha de costura, tá? Um pique pequenininho para poder revirar a peça, para não ficar repuxando. Se não fizer esse pique, na hora que você revirar a peça, ele vai ficar repuxando. Então, aqui eu venho
recortando todo o trabalho. E aqui, ó, fazer um piquezinho lá em direção aqui, ó, na diagonal aqui, ó. Lá, ok? Mesma coisa aqui e aqui. Aí, ó, trabalho já todo recortado, com todos os piques feitos. E aqui, ó, eu falei para deixar uma abertura, né? Só que eu preferi, eu passei com a costura reto aqui, até nesse pedaço, nesse trecho, eu fiz com um ponto um pouco maior. Por quê? Para já marcar onde eu sei que eu vou ter que fazer a dobra, tá? Do tecido. Então, aí eu passei, depois eu desmanchei, porque daí fica facinho com um ponto grande, né? Agora, no resto tudo, passei com um ponto mais miúdo para não haver perigo de desmanchar. E agora é começar a revirar a peça. Só que antes eu vou dar um retrocesso aqui, para essa costura não ir desmanchando, tá? Porque força um pouquinho aqui. Só vou dar um retrocesso de lá e de cá e já volto com a peça desvirada. Antes de eu mostrar o trabalho todinho finalizado, eu queria mostrar uma coisa, um detalhe aqui para vocês, né? Então, como eu estou fazendo dois paninhos, um para cima do fogão e outro para cima do micro-ondas. Esse aqui de cima do fogão é o que eu acabei de mostrar, a questão da costura, até tá aqui, ó, ainda alfinetado, onde eu dobrei para dentro para dar uns pontinhos à mão aqui só para fechar, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, já revirei essa peça aqui, que foi essa que eu acabei de mostrar, e fiz já um trabalho de quilting em cima dele. E aqui ainda falta fechar com os pontinhos à mão. O outro eu já fiz num outro esquema. Ao invés de eu fazer aquele sanduíche com o tecido de forro, o tecido externo e o forro, não, eu coloquei só o trabalho, vamos dizer assim, o que vai ficar para cima, né, o tecido do trabalho, do tampo. Coloquei aqui em cima dessa manta, tá vendo que essa manta aqui é aquela bem baratinha, que quase todo lugar tem, que é a Filon, é aquela bem maleável, bem baratinha mesmo, até ela é mais assim... Para quem não tem muita experiência em quiltar, ela é mais chatinha, porque ela, como ela é maleável, então às vezes se você não firma bem, não alfineta bem o trabalho, ele pode entortar, tá? Porque ela entorta. Mas enfim, eu coloquei porque como é tecido, pano assim para cozinha, tudo, então eu falei assim, não, só mesmo para dar uma sustentação para eu poder quiltar. Então, nesse aqui eu fiz diferente, é isso que eu quero mostrar para vocês. Nesse aqui eu coloquei o tecido externo por cima dessa manta, já quiltei. Agora, eu vou recortar esse excesso de manta aqui. Primeiro, até vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, só para firmar esse trabalho aqui. Vou recortar já na beiradinha esse excesso de manta acrílica aqui, e só depois com ele já recortadinho que eu vou colocar em cima do forro. Recorta o forro ainda um pouquinho maior para não haver perigo dele entrar, e aí vou colocar o forro. Eu achei que nesse sistema foi melhor que nesse aqui, a questão do quilting, porque nesse aqui, como eu falei, né, como vocês acabaram de ver, eu já tinha colocado o trabalho, o forro e a manta. Prendi tudo, revirei a peça para depois fazer o quilting. Eu gostei mais desse jeito aqui, nesse sistema aqui. Fica melhor porque daí você chega com o quilting bem na beiradinha, sem se preocupar. Aqui, ó, se você notar, em algumas beiradas eu não pude chegar com quilting muito aqui, então tem umas beiradinhas que ficaram até assim mais gordinhas, né? E a questão aqui também desse fechamento, porque nesse aqui, na hora que chegar,
já feito o quilting antes, desse jeito, para depois montar ele com o forro, eu achei bem melhor, né? Justamente porque eu consigo chegar com o quilting até mais na beirada, sem me preocupar, e depois na hora de fechar já fica melhor, porque já fica mais preso o trabalho na manta. Então não fica aquele negócio bem fofinho. Aqui, o que eu tive que fazer nesse? Como eu tava aquela manta mais fofinha, mais solta assim, eu peguei, dobrei, já alfinetei e vim bater bem a ferro assim para a manta ela ficar bem compactada. Essa manta, ela, se você pegar assim, vamos supor, aqui ela tá fofinha, né? Mas se eu pegar ferro bem quente e passar aqui em cima, ela vai compactar. Então, para mim não tem problema. Como eu já sei que acontece isso, que eu já tenho uma certa experiência, eu falei assim, não tem problema, é isso que eu quero mesmo. Eu quero que fique um trabalho assim bem fininho, tudo, mas tá um pouquinho estruturado para o que eu quero, para tecidinho de cozinha, que vai pôr as coisas em cima. Não quero nada muito grosso que fica, vamos supor, põe um enfeite aqui em cima e fica o negócio tombando. Então não. Eu já quis assim mesmo, por isso que eu já usei ela, tá? Essa manta, ela não serve para você fazer colcha. Há muitos e muitos anos atrás, quando ainda nem existia, pelo menos não aqui para nós, né? Essa manta R1, R2 e tem as outras, a Jade, agora até me esqueci o nome daquelas outras que são mais adequadas para fazer montagem de colchas, bed runners, tudo. Há muitos anos atrás, vamos esquecer, né, de data, mas há muitos anos atrás, quando eu fui ter o meu primeiro filho, eu quis montar uma colchinha para o berço dele, fazer um conjunto com um tecido de algodão muito bonitinho que eu achei. E eu comprei dessa manta aqui, porque era o que tinha, era a opção que tinha. E fiz um quilting reto, né? Porque na época eu não sabia também fazer esse quilting assim, livre, não. Fiz um quilting reto, beleza. Aí, meu filho nasceu, comecei a usar a colcha e tal, aí, lógico, tem que lavar, né? Sempre, inclusive porque coisa de bebê. A primeira lavada, sabe o que aconteceu? O tecido deu de encolher, porque eu tinha feito umas paralelas, porém longe, sabe? Umas linhas retas, porém longe, só paralelas, longe uma da outra. Olha, virou um horror, resumindo, virou um horror. A manta, não sei, parece que também embolou ali no meio, o tecido encolheu, aí na hora de passar, né, eu tentei arrumar, na hora de passar, aí o tecido repuxava, ficava dobrado, nossa, ficou horrível depois de lavado. Então, ainda mais, eu já gosto desse modelo de quilting aqui que eu falei, caminho de bêbado, ainda mais se você for usar essa manta aqui, ou que seja assim esse caminho de bêbado, se você não sabe, não tem pezinho para fazer isso, faz então aquele matelaçado, sabe? Que eu costumo muito fazer nas minhas bolsas, aquele que faz ou forma em quadrado ou forma em losangos assim, e bem passado, travando bastante essa manta, porque senão depois que você lavar o teu trabalho, você precisar de lavar, vai ficar, nossa senhora, vai, sabe, fica muito feio. Então tem que esticar bem, tem que alfinetar bem, fazer um trabalho de quilting prendendo bastante, porque senão você tem problema no final. E aqui, esse aqui eu já passei bastante, né, já até fiz a manta se compactar, porque também uma das coisas que aconteceu nessa colcha do meu menino, na época, é que eu fui passar a ferro, né? E aí aonde eu ia passando a ferro, o negócio que era fofinho foi ficando compactado. Então no final das contas ficou uma coisa muito feia.
Então, é essa a dica que eu já dou. Se você for trabalhar com esse material, e toma cuidado com isso, faça um quilt bem feito, bem passado mesmo, um modelo de quilt que pega bastante, tá? Outra coisa aqui também que eu tô mostrando para vocês, eu sempre gosto, como eu falei assim, a experiência que eu passo, o que eu aprendo, o pouquinho que eu sei, eu quero compartilhar com vocês. Então aqui eu já fiz dos dois jeitos para testar. Desse já juntando tudo para depois quiltar, e esse aqui sem juntar tudo, só pondo o trabalho e manta quiltando. Agora finalizar, eu gostei mais, eu aconselho mais você fazer dessa maneira aqui, fica um acabamento melhor. Vocês vão ver, agora eu só vou passar aqui a costura bem na beiradinha, vou tirar esse excesso de manta e já vou montar no forro. Aí para montar no forro é igualzinho eu fiz aqui, a única diferença é que ele já tá quiltado, tá? Então nem vou mostrar isso de novo, mas depois, na hora que eu desvirar essa peça aqui, eu vou mostrar para vocês compararem o trabalho do quilt entre um e outro. Talvez até não tenha tanta diferença para quem não entende muito, mas pra gente, na hora de fazer, essa maneira aqui facilita mais o teu trabalho, tá bom? Então, assim é melhor. Se você for fazer, você que tá me acompanhando, se você for fazer, faça desse jeito. O quilting, mesmo que seja um quilting reto, faça antes de montar o trabalho, que vai te facilitar muito, tá bom? Outra coisa, recadinho que eu já quero deixar aqui, é que agora eu tô colocando os vídeos segundas, quartas e sextas, mais ou menos entre 2, 3 horas da tarde. Porque o pessoal tava reclamando um pouquinho, não reclamando, tava queixando que não tava dando conta, não tava dando tempo de me acompanhar, porque às vezes quer fazer o trabalho junto comigo e ficava naquela loucurada de vídeo todo dia, e isso acabava dispersando a atenção das pessoas, porque a pessoa às vezes vê um vídeo, eu quero fazer aquele trabalho, quero acompanhar, já estava fazendo o trabalho, no outro dia já tinha outro vídeo novo, outra coisa, e eu sei como que é. A gente, quando fica às vezes muito empolgado e às vezes quer fazer, acaba não fazendo nada. Então, isso que eu propus agora, de fazer segunda, quarta e sexta, é para ajudar e para não atrapalhar também quem quer me acompanhar, quem quer fazer junto comigo, né? Porque daí dá um tempo. Então hoje eu tô apresentando esse trabalho, tá? Amanhã não tem vídeo, aí na sexta-feira eu já venho com uma outra proposta, um outro trabalho. Então fica essa janela de um dia, né? Dá tempo da pessoa, vamos supor, assistir o vídeo hoje, já sai, vai lá, compra o material se não tem, ou às vezes tem em casa, já tem a ideia, vai lá, junta tudo, consegue fazer. Porque mesmo eu gravando, porque vocês sabem, gente, que para gravar, costurar e gravar, eu demoro o dobro ou às vezes o triplo do tempo que seria para eu simplesmente chegar e montar, costurar a peça. Porque eu tenho que fazer uma parte, eu tenho que calcular, eu tenho que parar, gravar. Aí volto, mostro, faço outra parte, volto e gravo. E eu sou sozinha, aí eu demoro mais ainda, porque eu tenho que ver como que ficou, como que não ficou. Então é isso. Eu vou agora montar e terminar esse aqui e já volto mostrando para você o resultado final das duas peças, tá bom? Acabei de falar que eu ia voltar mostrando o resultado final, mas eu não aguento. Eu sempre tenho que mostrar os detalhes, né? É o que eu quero, que eu gosto de fazer. Eu gosto sempre de mostrar, assim, nos mínimos detalhes. Tudo que eu puder mostrar, eu mostro. Então, aqui, ó, pessoal, ó o que eu falei. Já tinha recortado o excesso da manta, né? Lembra como que acabei de mostrar pra vocês? Olha como que eu alfineto. Eu alfineto bastante. Tá vendo? Olha, bem nos cantinhos. E aqui, olha também isso que eu queria mostrar. Como que eu recortei o forro. Tá vendo?
Eu sempre, aqui, nem me preocupei de ficar recortando, porque daí, na hora que eu recortar, eu já recorto nessas entradas aqui, eu já recorto tudo de uma vez, eu tenho trabalho uma vez só. Então, eu já passei reto aqui, né? Aqui, nesses outros bicos aqui, ó, deixei um espaçozinho, é sempre bom, tá? Pra você não ter que ficar preocupada, deixa eu arrumar aqui pontinha com pontinha, beiradinha com beiradinha. Então, não. Recorta assim, que isso facilita muito pra você o trabalho. Estica bem o trabalho em cima, ó, alfineta bastante, do jeito que eu fiz aqui. Até se quiser pode pôr uns alfinetes aqui no meio também, pode começar pelo meio e depois estica o trabalho direitinho. Lógico, sem forçar, tá bom? Pra não entortar o trabalho. E alfineta. E aqui já passei a costura, ok? E esse já deixei aqui, ó, a beiradinha. Agora aqui, o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou vir com a tesoura, vou recortar esse excesso de forro. Não esquecendo que nesses cantinhos, depois que eu tirar o excesso de forro, eu tenho que vir dar um piquezinho, porque senão não revira, a peça não vira, não forma os cantinhos assim, ó, direitinho, tá? Então, não pode esquecer disso, tá bom? Se você esquecer, você tem que revirar a peça de novo, colocar ela do avesso e vir e dar os piquezinhos nessas entradinhas aqui. Na ponta não há necessidade, porque na hora que você for revirar, vamos supor que eu já tenha recortado aqui. Nas pontas é só fazer a dobrinha. Deixa eu tirar esse alfinete. É só fazer a dobrinha bem em cima assim, ó, da costura, que aí ela fica direitinho aqui, ó, quando você revirar. E depois eu ainda ajeito. Eu não gosto de enfiar uma tesoura, um hashi que eles falam, aquele pauzinho assim de nem agulha de tricô nem nada. Eu venho com o alfinete e enfio ele aqui, ó, e dou uma puxadinha pra fora aqui, acertando, tá? Eu sempre faço assim. Então tá, então agora eu vou, de verdade, vou recortar aqui, né, esse excesso de forro que eu já mostrei pra vocês e já vou voltar mostrando a peça realmente finalizada, tudo certinho, tá bom? E aqui estão os dois trabalhos prontos, os dois paninhos, ó. Esse maior, então, é o que eu fiz, montei ele todo já com o trabalho de quilting. A gente consegue ver o quilting por baixo. Esse aqui foi o que eu acabei de falar, que eu acabei de montar, ó, tá vendo? Você não vê o quilting por baixo, certo? Tá aí. Os dois ficaram bem bonitinhos, né? Eu gostei muito. Já vou colocar na minha cozinha. E pro próximo vídeo, eu estou pensando em fazer um puxa-saco, porque ainda sobrou bastante desses dois tecidos e para compor, para fazer o conjunto para cozinha, eu vou montar, acho que um puxa-saco. Ainda não tenho certeza, mas fica de olho aí no próximo vídeo. Então, hoje é quarta-feira, né? Próximo vídeo, então, é sexta-feira. Eles saem mais ou menos entre 2 e 3 da tarde, no máximo até as 3 horas da tarde. Eu não sei como que a minha filha programou o horário. Eu acho que é às 15 horas, 3 horas da tarde, né? Mas eu não tenho certeza. Então, por isso que eu estou falando entre 2 e 3. Então tá aí, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te inspirado. Se ficou ainda alguma dúvida ou se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa para mim nos comentários. Ou também, se quiser me passar um e-mail, meu e-mail tá aí na descrição do vídeo. Certinho? Então é isso, por hoje é só e até o nosso próximo vídeo.